Beleza, então vamos lá, vamos seguir aqui então. Agora eu lembrei, comecei a pesquisar e me veio o nome que era o I1, né? Você vai usar o I1 para fazer atualização de pacotes e tudo mais em servidores que forem CentOS ou, né, baseado aí no Red Hat. Bom, eu estou aqui com o meu VirtualBox aberto, né? Vou entrar aqui no meu diretório padrão /home/aula. E aí tem uma situação bem interessante que eu vou digitar apt-get update. O que é esse apt-get? Deixa eu só voltar aqui a configuração de rede, né? Vou dar um restart aqui na placa de rede para que ele pegue os endereços aqui da minha rede local, que eu utilizei ele ontem na faculdade. Então ele deve estar com algum endereço antigo e não deve estar conseguindo achar a internet. Por que é interessante vocês executarem essa ação de update, né? Ou no caso apt-get update ou I1 update. Aqui, pessoal, quando você digita esse apt-get update, ele vai buscar atualizações nos cabeçalhos do pacote. Ó. Lembra aqui que eu falei para vocês? Aqui tem um arquivo de configuração do repositório. Então eu vou dar aqui um vi/etc apt/sources.list. Olha que legal, coloridinho, né? Porque nós instalamos o Vim ali. E aqui ele está falando aonde que ele vai buscar os nossos pacotes, onde ele vai buscar pacotes quando eu trabalhar com o apt. Então ali, ó, tá vendo que ele vai buscar em Debian, http ftp.br/debian, né? ftp.br.org/debian. Aí tá lá Bookworm, que é a versão do nosso Debian, e aí os tipos de pacote que ele vai buscar. Então esses pacotes aqui, essas linhas, né, que não estão comentadas, as linhas que estão comentadas ali, vocês podem ver que tem ali o joguinho da velha, o hashtag, o sustenido, o jeito que vocês quiserem chamar. As linhas que não estão comentadas, elas definem quais são os nossos repositórios. Nesses repositórios, né, esses daí estão nos padrões que eu utilizei na instalação do nosso Debian, mas você poderia setar alguns repositórios aqui, e aí fica a cargo de cada um, na confiança de cada um. Por quê? Você pode colocar um repositório que tem aplicações que não são homologadas, você pode criar o seu próprio repositório, tá? Então é bom tomar cuidado com isso. Mas quando você usa os padrões, então são aplicativos que foram desenvolvidos, eles foram teoricamente homologados, né? E estão ali disponíveis para vocês, e eles tem diversos aplicativos para os mais variados gostos aí, tem bastante aplicação que vocês podem utilizar. Só para dizer então para vocês que esse é o arquivo de configuração, e quando você digita um apt-get update, o teu software lá, o apt, ele vai vir nesse arquivo de configuração que eu mostrei para vocês, e vai buscar atualizações nesses pacotes, os cabeçalhos. Ele não vai dar um update, ele não vai atualizar todos os softwares que estão ali, ele vai simplesmente ver as atualizações que tem para trazer esse software da forma mais recente possível para vocês. É só uma atualização de cabeçalho, tá? A ideia é que seja essa. É só uma atualização de cabeçalho. Tanto que o apt-get update vai ser sempre bem rapidinho. Aí você fala assim, não, beleza, já digitei apt-get update e agora eu quero instalar o SSH. Isso aqui é bem comum, né? Então você digitar apt-get install SSH. O que ele vai fazer? Eu já instalei o SSH aqui, mas eu vou instalar uma outra aplicação para vocês verem como é. Tá? Ali pode aqui estar falando 0 pacotes atualizados, ele está falando assim, ó, que o SSH já está na última versão mais atualizada, né, para esse sistema. Deixa eu ver se eu já instalei o rsyslog, esse apt-get install rsyslog, vamos ver. Rsyslog também, apt-get install samba. O samba também, apt-get install squid, vamos ver, apt-get install squid. O Squid não dá. Então o Squid vai perguntar para instalar. O que é o Squid? O Squid é um software que trabalha como um proxy de internet. Você consegue fazer filtro de URLs, tem a configuração de ACLs. Se você está em alguma rede que trabalha com servidores Linux e você está tentando acessar um site e está sendo bloqueado, ou ele está pedindo um usuário e uma senha, ou ele está dando uma informação naquele site, redirecionando, ou trabalhando com um cache no servidor, tem chance de você estar trabalhando com o Squid. Mas a ideia não é explicar o que é o Squid nesse vídeo. A ideia é mostrar para vocês como vocês fazem a instalação de uma aplicação, certo? Então ali quando eu digitei apt-get install Squid, ele está falando ali para mim, ó, algumas informações que ele está falando assim, ó, além de instalar o Squid, tem um lugar que está escrito assim, ó, os pacotes adicionais ali também serão instalados. Então ele está mostrando as dependências. Quais são as dependências que ele vai instalar para que o Squid funcione. Tem outros pacotes sugeridos. Por quê? Aqui ele vai instalar o Squid para que ele trabalhe como um proxy. Mas pode ser que você queira fazer algumas integrações, vocês já estão acostumados aí a utilizar APIs, né, algumas coisas assim, então pode ser que você queira vincular o Squid com algum outro software, uma autenticação em um AD, com alguma situação de log, alguma coisa assim, um cache diferenciado, não sei, ou algum relatório de acesso à internet. Então ele dá alguns pacotes sugeridos para vocês ali,
que seriam interessantes vocês instalassem. No nosso caso, nós vamos instalar só os pacotes necessários para que o Squid funcione. Então você digitou apt-get install Squid, Squid é o nome do pacote, ele vai falar ali quanto de espaço em disco vai ser utilizado, né, quanto que ele vai baixar para instalar o Squid. Aí você coloca um sim, né, coloquei um S ali de sim, ele vai baixar as aplicações e vai instalar o Squid para nós. Legal? Então essa é uma das aplicações. Vou mostrar como que configura o Squid? Não, porque não daria tempo em uma aula, tá? Mas é só para vocês verem como vocês fazem a instalação de um software. Ele vai falando algumas informações de quem está configurando, né, alguns arquivos onde ele vai colocar. E aí lembra que, como eu falei para vocês, por padrão, o diretório de configuração do Linux vai ser o /etc, né? E aí, após instalar o Squid, nós temos ali, ó, eu vou digitar um cd /etc/squid, vai me direcionar para o arquivo, para o diretório de configuração do Squid. Vou digitar um clear aqui para limpar a tela, um ls, e aí tem o squid.conf. É bem comum quando você instala uma aplicação através do apt, né, ele trazer esse arquivo .conf. O que é esse .conf? É o arquivo de configuração. Algumas aplicações não têm o arquivo .conf, mas vão ter arquivos de configuração também, ok? Então, só para nem sempre vai ser um arquivo .conf, talvez seja um arquivo com outro nome, mas você provavelmente vai ter um arquivo de configuração, certo? Eu vou dar um VI aqui, ó, para editar o arquivo squid.conf, só para vocês verem ele. O arquivo padrão, né, que vem ali na instalação homologada, vai ter muitas e muitas linhas, certo? Mas vai ter algumas opções ali para vocês. Bom, vamos pular aqui, vamos sair do Squid, vamos voltar para o SSH, que é o software de acesso remoto, e essa é a minha intenção de mostrar nesse vídeo para vocês, como vocês instalam o SSH. Então vocês vão digitar apt-get install SSH, ele vai fazer a mesma pergunta que fez no Squid, né, pedindo para vocês digitarem SON. Vocês vão colocar um SON lá, né, muito provavelmente o S, porque você está falando que você quer instalar, tem que dar um sim, você está permitindo. E aí depois de você instalar SSH, o diretório de configuração do SSH vai ser /etc/SSH. Então eu vou digitar, eu já estou dentro do etc, né, vou digitar um PWD aqui, ele está mostrando que eu estou dentro do etc, vou digitar cd SSH, olha que legal. E aí dentro do SSH eu tenho o SSH_config, tá vendo que mudou um pouquinho, né? Eu acabei de falar para vocês que nem sempre vai ser um arquivo .conf, o arquivo de configuração do SSH vai ser o sshd_config, beleza? Então eu digitei ele aqui. Ele tem algumas informações, ó, tem um include aqui. Sempre que vocês acharem esse include, quer dizer que além desse arquivo de configuração, o binário, o executável, né, o software que sobe, o binário que executa realmente esse software, ele vai olhar para aquele diretório ali, ó, /etc, /ssh, /sshd_config.d e quaisquer outros arquivos .conf lá. Isso é para ficar mais prático a configuração, para ficar um pouco mais limpa, né? Então você pode criar vários arquivos confs ali para colocar configurações diferentes. Poxa, professor, eu vou usar isso para um simples software de acesso remoto? Talvez sim. Talvez se você tiver muitas regras definidas, eu vou correr esse arquivo de configuração para vocês. Tem configurações que são padrões de mudar a porta, que eu vou mudar a porta aqui para vocês verem como faz. Mas assim, tem muita coisa que você vai conseguir falar no arquivo de configuração, né? Você vai falar qual que é a porta que você quer utilizar para não utilizar a porta padrão. Isso é uma medida interessante de segurança, mudar a porta padrão do serviço de acesso remoto, né? Padrão para SSH, para TS, se trabalharem com Windows é bem interessante. Você pode falar quais servidores, quais computadores, indicando o IP, quais computadores podem acessar esse servidor. Você pode definir chaves públicas e privadas, isso não é na minha matéria, mas vocês já devem ter estudado isso. Se não estudaram, vocês vão estudar, alguém vai falar isso com vocês. Você pode definir N configurações aqui, ok? Então olha que legal o nosso arquivo. Vou editar aqui, ó, no meu VI, S2.set number, só para ele mostrar as linhazinhas ali ao lado, para vocês verem a quantidade de linhas que tem. Então pode ver que muita coisa está comentada aqui, que está buscando configurações padrões, certo? Aí está falando aonde que vai buscar as configurações de autenticação, né? O X11 forward, que daí pode ser que vocês vão conseguir redirecionar modo gráfico, caso tenha modo gráfico instalado, caso vocês queiram utilizar o modo gráfico através do SSH, tem um monte de configuração ali, e aí no fim o nosso arquivo tem 122 linhas. Uma opção que eu vou mudar aqui para vocês vai ser a porta, tá? Então eu vou descomentar essa opção da porta aqui, que está na porta 22, a porta 22 é a porta padrão do SSH. Eu vou colocar a porta 2020 só para nós fazermos um teste aqui, certo? Então mudei a porta do meu SSH, vou digitar S2.wq, que é como eu salvo as edições dos meus arquivos, né, através do VI, do arquivo de edição ali do Linux. Salvei esse arquivo, vou reiniciar o meu serviço de SSH. Eu mudei a porta padrão, eu
tem que reiniciar o serviço para ele entender que ele tem que escutar em uma nova porta agora. Então, /etc/init.d/ssh restart. Olha que legal, já restartou. E bom, vamos fazer um teste agora. Para que serve o SSH? Então, o SSH é o serviço, né, o protocolo que vai permitir que nós possamos fazer o acesso remoto nos nossos servidores Linux, trabalhando com software terceiro ali, ou com software padrão deles. Nós temos o PUT, que é bem comum o pessoal utilizar aí para fazer o acesso ao SSH. Então, esse PUT está no meu Windows aqui e eu vou tentar acessar o meu serviço SSH de forma remota, tá? Deixa eu só ver o meu IP aqui, vou digitar IPA. Então, meu IP ali é o 92.168.93.181, certo? Então, o 92.168.93.181 e vou deixar a porta 22 aqui. Deixa eu só copiar esse endereço IP para não ter que digitar tudo de novo depois. E vou digitar um Open. E aí, peraí que apareceu outra tela aqui. Vocês vão ver, olha, deu um erro de Network Connection. Poxa vida, professor, então fez errado. Não. O que eu mudei com vocês no arquivo de configuração foi a porta, não foi? Eu coloquei a porta 2020 ali. Então agora eu vou tentar acessar através do PUT, utilizando o protocolo, ó, o tipo de conexão aqui no PUT, o SSH, 192.168.93.181. E vou colocar a porta 2020, vou digitar o Open, peraí que eu vou puxar aqui para vocês poderem ver, ó, agora ele já me deu um sinal de alerta falando sobre as chaves ali, ok? Vou clicar em Accept, e olha que legal, vou mostrar aqui para vocês. Tá bem grande esse PUT aqui, eu deixei as letras bem grandes por conta das outras aulas. Olha que legal, já me perguntou qual que é o meu login, meu login é aula, minha senha aqui não vai aparecer para vocês, mas eu vou digitar a senha e olha aqui, consegui logar no meu servidor de uma forma remota. Lembrando que meu servidor está no VirtualBox, né, numa máquina virtualizada, e eu fiz o acesso através da SSH. Então, a ideia dessa aula de base, uma base bem simples para vocês, para a formativa, é isso. Mostrar uma das formas que você pode instalar um serviço no Linux, e esse é um serviço padrão, muito, não vou dizer 100%, porque 100% é muito, mas absurdamente utilizado, que é o SSH, que é o protocolo, é o serviço que permite que vocês acessem o Linux de vocês de uma forma remota, certo? Tem N outros serviços, eu coloquei algumas opções ali para vocês na formativa, tá? Que vocês devem utilizar. São serviços padrões, serviços abundantemente utilizados, então se vocês conseguirem pesquisar e pelo menos ter uma noção e fazerem o que a formativa pede, eu tenho certeza que se vocês trabalharem com Linux, vocês vão acabar em alguma situação utilizando esses serviços. E vocês já sabem como instalar. Se for um serviço padrão do Linux, vocês vão conseguir utilizar através dos repositórios, né, utilizando apt-get, nome do serviço. Vocês vão também conseguir, se utilizar a página oficial do software, então vamos dizer o Samba. Se você entrar samba.org, vai ter lá a página oficial do Samba, que é um software que vai permitir que vocês trabalhem, que vocês compartilhem arquivos entre Linux e Windows, né, ou também Mac, né, se for o caso, através do protocolo SMB. É bem legal, bem utilizado hoje em dia, tá? O pessoal usa bastante para fazer compartilhamento de arquivos, servidor de compartilhamento de arquivos, servidor de domínio trabalhando com Linux. Vocês vão ter ali algumas opções e algumas explicações e site oficial, tutorial por aí, tem de monte. E a ideia é que vocês pesquisem para vocês saberem como funciona. Como nós não tivemos muita chance de conversar aí, não deu muito tempo para nós fazermos essas aplicações e teríamos que andar muito até chegar nela. Então dificilmente conseguiríamos fazer isso. Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir ter as bases aí e vão conseguir seguir com esses vídeos que estão bem explicados e já estão com uma boa base em cima daquilo também que nós já seguimos em outras aulas. Beleza? Pessoal, uma boa noite, fiquem com Deus, aproveitem o vídeo, teve alguma dúvida, volta um pouquinho, estou à disposição de vocês também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo. Um abraço!